Nossa, para persuadir o interlocutor sobre a importância de ler para as crianças, esse texto recorre à estratégia de. Pronto. Eu tô sendo muito legal, eu também vou dar 1 minuto para vocês fazerem essa. Se eu lembrar aqui. Vocês têm 1 minuto e eu vou pegar minha garrafinha de água. Ok, voltei. Vamos lá. Começando sempre pelo enunciado. Para persuadir o interlocutor sobre a importância de ler, e é por isso, de ler para as crianças, seja recorrer à estratégia. É por isso que quando a gente vai estudar o Enem, a gente estuda linguagens pelas competências e habilidades. Porque quando a gente está falando de persuadir o interlocutor e estratégia, a gente sabe que essa daqui é uma questão. Só 3 pessoas responderam, foi difícil? A gente sabe exatamente de qual competência e de qual habilidade essa daqui é. Ironicamente, eu não sei de qual competência e de qual habilidade essa daqui é. Porque quando a gente estuda pela competência e habilidade, não necessariamente a gente precisa, tipo, isso daqui é competência 18, habilidade, ou competência 9, habilidade 18. Não preciso fazer isso, eu não preciso saber necessariamente qual competência e qual habilidade essa é. Mas eu preciso saber que isso daqui é uma competência, é uma habilidade, por quê? Porque eu já sei que eu não vou ler esse texto interpretando tudo. Eu sei que eu vou ler esse texto e eu vou focar nesse recorte específico. Que ele não tá perguntando sobre o que esse texto tá falando. Isso já é muito importante para evitar aquelas situações que a gente fica entre duas alternativas e marcar errada. Porque eu sei porque eu sei o que a alternativa tá pedindo. Tá. Qual é a estratégia que ele está usando para te convencer? Propor uma condição aos pais, pelo emprego da conjunção se. Relativizar a opinião apresentada pelo autor, com o uso de parece que. Empregar uma linguagem metafórica, com o uso da expressão laço de amorosidade. Enumerar razões pertinentes desse trato, como no exemplo ensina sobre o mundo. Implicar o autor do texto como corresponsável pela campanha, pelo uso de é nossa função. Para começar, não tá, bora pro texto. Porque ler para as crianças é um ato de amor. Parece que, com o avanço da tecnologia, os livros têm enfrentado cada vez mais concorrência. Por isso, é nossa função lembrar a importância da leitura em todas as fases da vida, mas principalmente na primeira infância, entre 0 e 5 anos, quando o desenvolvimento das crianças acontece de forma mais intensa, entre os 0 e 5 anos. O ato de ler com uma criança ou ler para ela vai muito além de apenas aproveitar uma história em conjunto. É um laço de amorosidade porque oferece a ela ferramentas que vão ajudá-la a crescer forte e independente. Oferece a ela ferramentas que vão ajudá-la a crescer forte e independente. Se você precisa de uma motivação extra para entrar nessa rede de incentivo, fique ligado nos motivos a seguir. Adotar esse hábito em casa. 1. Cria um laço que ajuda no desenvolvimento das capacidades cognitivas. 3. Ensina sobre o mundo. Incentiva no processamento de informações e imaginação. E eu sei que essa parte bem aqui vai ser a resposta, por quê? Porque quando a gente vem, por que ler para as crianças é um ato de amor? Separa esse porquê e vira uma pergunta. Por que ler para as crianças é um ato de amor? Essa é a pergunta do título, é isso que ele vai tentar responder no texto dele. E é isso que ele está respondendo ali embaixo. Por que ler para as crianças é um ato de amor? Porque cria um laço emocional com a criança, porque ajuda no desenvolvimento das capacidades cognitivas, porque ensina sobre o mundo e porque incentiva o processamento de informações e a imaginação. Essa parte bem aqui é literalmente a resposta do título. Então, bora lá. Para persuadir sobre a importância de ler, esse texto recorre à estratégia de
propor uma condição aos pais pelo emprego da conjunção se. Onde é que ele vai usar a conjunção se? Se você precisa de uma motivação extra para entrar nessa rede de incentivo, isso não é uma estratégia de convencimento, né? Ninguém vai ser convencido porque ele usou o se. Relativizar a opinião apresentada pelo autor com o uso de relativizar a opinião já é, inclusive, uma estratégia de não convencimento, né? Porque se você está tentando me convencer de alguma coisa, o que eu espero é que você esteja certo do que você está tentando me convencer. Então, não é relativizar. Empregar uma linguagem metafórica com o uso da expressão laço de amorosidade. Essa linguagem metafórica não é necessariamente o que ele está usando para te convencer. É tipo um enfeitamento da palavra, como ele está construindo o texto de uma forma bonita, de uma forma que você não fique cansado de ler. Não é uma estratégia de convencimento. Enumerar razões pertinentes a esse ato, como no exemplo ensina sobre o mundo. Perfeito. Essa parte bem aqui, ó. Ensina sobre o mundo. Letra 3, número 3. Porque ler para criança é um ato de amor, porque ensina sobre o mundo. Implicar o autor do texto como corresponsável pela campanha. De novo, isso não é uma estratégia de convencimento. Eu não vou ser convencida porque quem é o autor desse texto. O autor do texto nem tá falando quem é o autor do texto, porque, tipo, tá, é uma campanha que o coautor dessa campanha é o Paulo Freire. Uma campanha sobre educação que o coautor é o Paulo Freire. Tá, realmente, essa campanha aí, eu vou adotar essa campanha aí, eu acredito. Só que não tem o autor do texto aqui e a gente sabe que não é uma figura emblemática na sociedade. Então, não vai ser porque o autor é um corresponsável pela campanha, vai ser porque enumera razões. Deu de entender? Oi, Ellie. Sim, ok. Vamos para 9. Como é um desenho, eu vou dar para vocês. Cadê o meu relógio? Eu perdi o relógio. 40 segundos. Porque hoje eu estou sendo muito legal. Tá aqui, vocês têm 40 segundos para responder essa daqui. Ok. Artista, pera. O uso do texto verbal nesse desenho assume a função de descrever de forma técnica a ilustração, destacar os múltiplos sentidos do verbete, explicar o significado da expressão ilustrada, apresentar termos equivalentes em outras linguagens ou apontar para a dificuldade de compreensão do termo. Deixa eu ver o que vocês foram. Vocês foram em B e em C. Ok. A artista Marija Chiurina criou uma série chamada Palavras Intraduzíveis, com diversas ilustrações detalhadas que transmitem o sentido desses vocábulos que nenhuma palavra única em outras línguas pode descrever. Foi. 9 desenhos que ilustram palavras sem tradução. Árabe gufra, a quantidade de água que pode ser segurada com as mãos. O uso do texto verbal nesse desenho. O texto verbal é isso daqui. Assume a função de. Ok. Isso daqui é uma imagem, é um texto não verbal, que tem um texto verbal inserido nele, conectado com ele. Então, o que a gente vai supor é que esse texto verbal é completamente necessário para o texto não verbal, que não conseguiria ter só um ou só outro. A gente precisa dos dois juntos. Porque vamos, por exemplo, só ver essa imagem sem essa parte aqui. É uma imagem bonita, é uma menininha, é uma mulher segurando assim um pedaço de água, uma menininha. Ok, é uma imagem bonita. Só que não tem o mesmo significado do que vai ter quando eu vejo essa imagem junto com esse texto.
Gufra, a quantidade de água que pode ser segurada nas mãos. Porque quando eu vejo esse texto, então eu sei o que esse desenho está querendo representar. Eu sei que isso, ele está literalmente representando a quantidade de água que pode ser segurada com as mãos, que é esse termo que não vai ter um correspondente exato em nenhuma outra língua. Então, qual que é a função desse texto aqui para esse desenho? É justamente explicar o significado da expressão ilustrada. Aí vocês foram de B também. Destacar os múltiplos sentidos do verbete. Tá, aí nesse caso, o que vocês estão vendo é tirando a imagem e vendo só o texto. Só que não é isso que a gente vai fazer, a gente tá vendo os dois conectados como um só, texto não verbal e texto verbal, os dois são necessários para o nosso entendimento. Então, esse vocabulário está explicando essa imagem e essa imagem está representando esse texto bem aqui. É uma correlação, é uma relação de necessidade. Deu de entender? Deu, ok. Eu vou dar um minuto para vocês nessa. Ok, acabamos o tema. Acabou o tempo. Ok, foi. Deixa eu ver o que vocês marcaram. Letra C, todo mundo foi de C. Abordar a trajetória dos meios de comunicação. Esse texto propõe reflexão sobre a tecnologia digital e seus desdobramentos no desenvolvimento da televisão, evolução da tecnologia digital com predomínio do podcast, permanência do rádio. Pera, deixa eu só colocar no não perturbe. Pronto. Influência da televisão sobre os programas de rádio jornalismo ou tecnologia digital nas interações humanas. Se vocês perceberem, esse primeiro termo que eu destaquei é justamente o que cada alternativa está falando que é mais importante nesse texto. Então, tecnologia digital, rádio, televisão ou tecnologia digital. A gente precisa saber sobre o que esse texto está falando. Do rádio ao podcast. Desde a disseminação do rádio no Brasil, entre as décadas de 1920 e 1930, principalmente no governo de Getúlio Vargas, as pessoas passaram a dedicar uma parte de seu dia para escutar notícias, novelas, músicas e eventos esportivos em aparelhos de som. O radiojornalismo, por sua vez, teve seu pontapé inicial durante a Revolução Constitucionalista e se desenvolveu durante a Segunda Guerra Mundial. Quando a TV surgiu, esperava-se que o rádio fosse totalmente substituído. Porém, ele se manteve em alta, pois o sinal de televisão não cobria todos os lugares, diferentemente do rádio. Com o surgimento da internet, dos smartphones e de outros dispositivos móveis, o rádio foi incorporado a essas novas tecnologias até o desenvolvimento da web rádio e do podcast, mostrando-se um meio de comunicação versátil e democrático na área jornalística. Para um pesquisador da Universidade Federal de Uberlândia, o rádio não se tornou obsoleto, visto que não deixou de ser consumido e se reinventou com o tempo. O podcast é uma continuação, uma evolução natural do rádio. Então, para fazer essa questão, o que a gente vai fazer é ver justamente sobre o que esse texto está falando. Sobre tecnologia digital, não era sobre o rádio, não era sobre tecnologia digital, não era a influência da televisão sobre os programas de rádio jornalista, até porque, sim, tá falando sobre radiojornalismo, tá falando sobre rádio, essa alternativa, só que, como eu falei, o que ele fala primeiro é o mais importante. Então, o mais importante não é a televisão, o mais importante é o rádio. E, de novo, não é tecnologia digital.
E aí é saber, evolução da tecnologia digital com predomínio do podcast. Não é o predomínio do podcast sobre o rádio. Até porque no Enem, dificilmente essas palavras, essas alternativas que têm predomínio, são as verdadeiras. Porque o Enem não vai dizer uma coisa é melhor do que a outra. Ele vai dizer as duas contribuem, as duas são muito importantes. E outra coisa que eu queria destacar dessa questão é que o Enem recentemente ele tem trazido bastante podcast. Tipo, ele tem dado uma puxada bastante em podcast. Então, se você não sabe o que é podcast, não é nem tipo, vai ouvir um podcast. Não, é saber o que é um podcast, como é que funciona um podcast. Porque o Enem, ele cobra coisas atuais e o podcast, ele tá atual. Então, dá uma olhada nessa parte. Deu de entender essa questão? Deu, né? Todos vocês acertaram. Café com Deus Pais, exatamente. Deus Pai. Tudo certo? Posso ir? Eu sinto que desde que eu fiquei doente, minha dicção deu um jeito de piorar. Que já não era muito boa, né? Sim, ok. Nesse texto, ao explorar a descrição. Eu tenho que dar tempo para vocês. Esse texto é enorme. Eu vou dar 1 minuto e meio. 1 minuto e meio mais o tempo que demora pra eu arrumar tudo. Esse daqui eu não consigo nem ler em 1 minuto. Tipo, ler o tudo. Vocês não conseguiram ler o texto, né? Porque foi difícil? Achei que não tinha dado tempo. É um texto enorme. Vocês querem mais um tempo para tentar responder ou eu posso ir? Porque essa daqui realmente é difícil. Mais um pouco, ok. Irei dar mais 40 segundos, 30 segundos. 40 segundos. Pode ir? Eu tô esperando vocês. Até pausei para não fazer o barulhinho, que é meio irritante quando você tá tentando responder a questão. Certinho, vamos lá. Essa daqui é difícil. O site que eu tava usando, ele definiu essa como média. Eu achei essa daqui muito difícil. Vocês foram de A e de B. Vamos lá. Nesse texto, ao explorar a descrição como recurso que demarca impessoalidade, impressões. Recurso que demarca impressões e ponto de vista, o narrador cria uma ambiência sugestiva do escárnio
relacionado à degradação moral dos indivíduos, cenário urbano marcado por condições de insalubridade, persistência do sentimentalismo, explorado pelos folhetins, prática do enriquecimento ilícito, visto nas grandes cidades, ou desigualdade de gênero, acentuada pela baixa escolarização. Tá. Desenvolvendo-se nesse meio, é natural que Celina, filha mais velha de Dona Dozinda, tivesse seus pequenos flirts. Tá, eu vou ler essa, como todo mundo, eu acho que vocês já leram, eu vou ler essa de um jeito mais puxado. Desenvolvendo nesse meio, é natural que Celina, filha mais velha de Dona Desosina, é natural que ela tivesse seus pequenos flirts com alguns desses rapazes. Muitos íntimos da casa e trazendo-lhes da cidade presentes de doce, de bala de ovo, jornais ilustrados ou de frutas. As irmãs mais novas iam ao colégio. Ela ficava, enchendo seu tempo com os crochês vagarosos, costuras leves, a leitura dos folhetins do jornal, e Gilberto, que raramente saía, andava sempre ao seu lado, muito caído por esse tipo um pouco mórbido de menina anêmica. O Gilberto não valia nada, mas quem sabe se apareceria outro simplório e sincero como esse. É interessante essa parte aqui, né? O Gilberto não valia nada, mas quem sabe se apareceria outro simplório e sincero como ele. Porque ela começa criticando ele e depois, aparentemente, ela vai falar: nossa, mas ele é muito simplório, muito sincero. E isso é, tipo, linguagem literária. É por isso que interpretação é tão importante. Porque você tem que entender o que, que ela tá falando aqui. Ela tá chamando ele de burro. Ele é muito simplório, ele é muito sincero, ele é, sabe, uma pessoa tão humilde. E a filha, com seus 17 anos, começava a embaraçá-la um pouco, nesse difícil papel de virgem numa casa de pensão cheia de rapazes. Ora, o melhor era esperado a tempo ao tempo. E o Gilberto e a Serina continuaram a namorar-se. Ele cândido, ela dúbia. Cândido é tipo inocente e dúbia é o contrário de inocente. É isso. Enquanto o coronel Juvenato, que deixara a mulher em Sobral para tratar de uma concessão rendosa com os políticos do Rio, ele deixou a mulher em Sobral. E agora monopolizando como protetor mais importante as alegres visitas matinais da viúva, que já lhe levava sempre o café, mas sem flores colhidas no jardim, ainda rociadas de orvalho, porque o cearense não dava para essas coisas de poesia. Era rápido, prático e não admitia bobagens. Por isso, todos os sábados, ele dizia a dona Adenosina com um tremor lúbrico nas banhas moles da face, os olhinhos vivos pestanejando. A senhora não se esqueça que amanhã é domingo. Leve-me cedo o café, hein, que eu tenho de ir à missa. Pois não, coronel, fique descansado, respondia a viúva do Ferreira, muito atenciosamente, tirando-lhe umas caspas da gola do paletó com a mão repolhuda. Os outros hóspedes riam-se à sopaca e no domingo o café não faltava bem cedinho. Eu não sei se vocês entenderam o que tá acontecendo aqui, mas eles dois estão tendo um caso. Eu não, tipo, não sei se eu estou contando aqui uma novidade, mas que esse café bem cedinho, sabe a xícara de café da Dona Florinda e do seu Madruga? Seu Madruga não. Do professor Girafales, é essa xícara de café bem aqui que eles estão falando. O chá, exatamente. Nesse texto, ao explorar a descrição como recurso que demarca de precisões e pontos de vista, o narrador cria uma ambiência. Ok, qual que é a impressão e o ponto de vista do narrador? Esse ponto de vista do narrador, ele vai ser deixado claro em termos que o narrador usa que não são objetivos, eles são subjetivos. Eles dão alguma ideia. Então, como é que o narrador vai descrever o que ele está falando? Vai descrever os personagens como... Aqui, ó. O carinha. Ele tem banhas moles na face. Ele tem caspas. A mulher tem uma mão repolhuda. O Gilberto, ele não vale nada. A Celina é uma virgem numa casa de pensão que é natural que ela flerte, né? Eles dois estão tendo um caso. Ele tá destruindo todos esses personagens. Tá falando mal de todos eles. Então, por isso que vai ser a letra A. O escárnio, ou seja, tá tirando onda deles, tá zombando deles, relacionado à degradação moral dos indivíduos. Degradação moral
justamente por causa dessa parte. A Celina, ela é natural que ela flerte. O Gilberto é burro e ele é completamente apaixonado por esse tipo um pouco mórbido de menina anêmica. O carinha e a mulher, cadê o nome deles? O coronel Juvenato e a viúva, cadê a viúva? A viúva do Ferreira, eles estão tendo um caso, degradação moral com escárnio. Tá. Cenário urbano marcado por condições de insalubridade. Eu nem vi uma parte que ela falaria de insalubridade aqui. Tem o fato de ser uma pensão, né? Mas não é nisso que ele tá focando. Persistência do sentimentalismo explorado pelos folhetins. Ele não tá falando sobre sentimentalismo. Ao contrário disso, como ele tá justamente fazendo uma descrição dos personagens de uma forma bem ruim, né? Eles são pessoas ruins, não tem sentimentalismo aqui. Prática do enriquecimento ilícito visto nas grandes cidades. Esse não é o foco. Essa parte de enriquecimento ilícito, eu nem tava contando que vocês iam pegar dessa parte bem aqui, ó. Cadê? O coronel Juvenato que deixara a mulher em Sobral para tratar de uma concessão rendosa com os políticos do Rio. Mas não é esse o foco, é só uma frasezinha jogada no meio do texto. Desigualdade de gênero. Essa daqui é o distrator mais forte. Desigualdade de gênero acentuada pela baixa escolarização, justamente por causa dessa primeira partezinha aqui. Não, dessa segunda partezinha aqui. Só que ele não tá falando mal só da mulher, ele não tá só julgando isso, ele tá julgando o. Deixa eu o texto. Ele tá julgando a relação entre os personagens, ele tá julgando a mãe da personagem, ele tá julgando a própria menina. Então não é uma questão de desigualdade de gênero. É uma questão de falar mal dos personagens porque eles têm atitudes morais questionáveis. Vocês conseguiram entender? Ele fala mal de todo mundo igualmente, exatamente. A Jojo não exclui. Nossa, não pode mais fazer piada com a Jojo. Eu acho que eu só tava em dúvida porque não sabia o que era escárnio. Escárnio é justamente zombar alguém, falar mal de alguém. Só que em tom de piada. É zombar de alguém mesmo. Deu de entender? Né? Sim, ok. Vamos para a questão 42. E essa vocês vão. Não ia ser engraçado se eu falasse que vocês têm esses 2 segundos bem aqui para responder? Seria, né? Eu vou dar 1 minuto. O que já é bem pouco tempo, considerando que são 2 textos e as questões. Nossa, alguém já conseguiu terminar, caramba. É, aí tá indo bem, ó. Você que é a competidora que tá terminando os textos em 30 segundos. Prontinho. Gente, tipo, eu dou bem pouquinho tempo pra vocês responderem, mas eu não quero que vocês, tipo, se sintam mal se vocês não conseguirem responder esse tempo, porque aqui eu dou 1 minuto, não é nem vocês vão ter o dobro desse tempo. Talvez até mais se vocês conseguirem ler rápido ou responder rápido. É só uma questão de, tanto de treinar vocês pra conseguir responder uma questão rápido e responder certa, quanto de tempo, né, pra agilizar o meu tempo, porque a gente já tá há 2 meses nesse Enem. Então, difícil. A comparação entre os textos 1 e 2 indica que a intertextualidade, com o mito apresentado no texto 1, é o recurso presente no texto 2. A narração de fatos do texto 2 sintetiza os acontecimentos retratados no texto 1.
O vocabulário empregado no texto 2 é ancorado em conhecimento literário. O tema do trabalho como reparação é abordado em ambos os textos. Trabalho como reparação. Marcação temporal do passado predomina em ambos os textos. Vamos lá. Questão dois textos, eu acho importante eu ressaltar que, tipo, são questões que são consideradas mais difíceis. O TRI, ele vem mais baixo, porque se interpretar um texto, ele é difícil, imagina interpretar dois. Mesmo se for dois textos que, tipo, você considerou fácil. Só pelo fato de ser dois textos, normalmente ele já tem uma tendência a vir com o TRI mais baixo. Vamos pro segundo primeiro. O que lhe faltava de estudo, lhe sobrava de boa vontade e inteligência. No escritório improvisado da salinha de casa, anunciava seus serviços de bombeiro hidráulico e eletricista. Nas horas vagas, entregava panfletos e lavava carros. Quando a cidade fervia com alguma festa, postava-se à entrada vendendo cerveja. Se fosse algum show infantil, cocadas. Aos sábados era pedreiro e aos domingos conservava um jardim de uma mansão, além de tratar da piscina dos cachorros. Nas férias, abrigava-se nas fazendas dos donos da mansão, onde trabalhava como caseiro e motorista. Seu nome, João Antônio da Silva, mas pode chamá-lo de Hércules. Hércules remetendo aqui aos 12 trabalhos, né? Os 12 trabalhos de Hércules. Hércules é uma figura lendária da mitologia grego-romana. Ele é frequentemente retratado como um herói de força sobre-humana e coragem, filho de Zeus, o rei dos deuses, e Alcmena, uma mulher mortal. O episódio mais conhecido de Hércules é a realização dos 12 trabalhos. Esses trabalhos são impostos a ele como uma forma de expiação pelos crimes cometidos durante um acesso de loucura causado pela deusa Hera, esposa de Zeus. Esposa de Zeus. Nossa, minha dicção é horrível. Os outros trabalhos são matar o leão de Nemeia, matar a hidra de Lerna, capturar a corça de Serineia, capturar o javali de Erimanto, limpar os estábulos de Algias, matar as aves do lago Estínfalo, matar o touro de Creta, capturar os cavalos de Diomedes, roubar o cinturão de Hipólita, rainha das Amazonas, capturar o gado de Gerião, capturar os pomos de ouro do jardim das Hespérides, capturar o cão de Ares, Cébero. Eu não sei porque eu marquei, só porque eu gosto do personagem quando ele é retratado. Ok. A comparação entre os textos 1 e 2 indica que a intertextualidade com o mito representado no texto 1 é um recurso presente no texto 2. É exatamente essa, né? Intertextualidade é justamente quando tem uma relação entre o texto 1 e o texto 2. Quando tem. Você precisa de algo que não está nesse texto para você entender o texto. Porque se ele está mencionando Hércules e está falando dos 12 trabalhos, fica muito mais fácil para você, que conhece a história de Hércules, entender o que, ele está mencionando. 2. Bem, a narração de fato do texto 2 sintetiza os acontecimentos retratados no texto 1. Sintetiza é um resumo do Hércules. Não, não é isso que está acontecendo. O texto 2 ele é uma coisa que vem mais para a vida real, né? E o texto 1 é um resumo. O vocabulário empregado no texto 2 é ancorado em conhecimento literário. Não necessariamente. Essa parte inteira aqui do texto, ela é um conto biográfico, alguma coisa assim. E só tá falando do nome de Hércules e do título que tá chamando de 12 trabalhos. É só isso que tem relação com a história de Hércules. Então, não, o vocabulário não é ancorado em conhecimento literário. O tema do trabalho como reparação é abordado em ambos os textos. De novo, o primeiro texto, ele é um resumo, ele não tá falando do trabalho como reparação. Ele tá te contando uma história. Marcação temporal no passado predomina em ambos os textos. Esse daqui não tá no passado, né? No escritório improvisado, quando a cidade fervia, postava-se a entrada vendendo cerveja, se fosse algum show infantil. E esse daqui é uma figura lendária, presente, passado. Não é marcação temporária no passado. A letra A, intertextualidade. Vocês conseguiram entender? Ah, ninguém tinha marcado errado nessa, legal. Olha que legal esse texto que é bem curtinho. Então, sim, legal. Então a gente vai ter 20 segundos para responder. Não, 30, vai. 30 segundos para responder ele. Era exatamente isso que eu estava esperando a aula toda. 30 segundos. E já tá valendo. Corre, 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 corre.
Eu não consegui fazer, que ódio. Eu vou dar mais 10 segundos, porque eu tô tentando responder. Ah, não, vocês conseguiram? Não, não conseguiram, isso é do outro, peraí. Eu vou dar mais 15 segundos, porque eu tô tentando fazer também e eu não consegui, então eu acho isso bem injusto, né? Vocês conseguiram terminar? 3 pessoas ainda conseguiram terminar. Eu vou ser bem sincera, eu não consegui terminar nesse tempo. Assim, eu tô me complicando também, né? Como se for exigindo de vocês um negócio que eu não consigo fazer, tá complicado. Só que vamos responder. Porque aí agora a gente vai ter tempo pra fazer e é tranquilo. É, pois é, porque você tem que ficar voltando pro texto, não é só uma coisa de interpretação. Então vamos lá. Oração que passou de raspão, na linha 3, refere-se ao meteoro que cruzou no céu. O que passou de raspão, o meteoro, com todas as atenções voltadas para o outro asteroide, o que passou de raspão, não. Isso daqui tá voltando para cá. Expressão sua trajetória na linha 6 refere-se ao elemento textual qualquer outro dele distrito. A nossa ilusão até agora era que qualquer detrito espacial que se aproximasse de nós seria identificado e rotulado, e sua trajetória calculada. Qualquer outro detrito espacial que se aproximasse de nós teria sua trajetória calculada. Sua trajetória, qualquer outro detrito espacial, sim. A palavra isso, na linha 5, remete ao elemento textual posterior aos alarmes. Não. E por isso, por causa que era pequeno demais. Então não é isso. O pronome o em o que nos daria tempo remete a usar nosso cartão de crédito. E sua trajetória calculada até o último milímetro, com grande antecedência. Não, o que nos daria tempo? Se a trajetória fosse calculada, isso nos daria tempo. O fragmento asteroide da Sibéria, na linha 3, introduz um elemento novo do texto. Mais do meteoro que cruzou o céu da Sibéria. Não, porque bem aqui na linha 1 já tem, né? Falando sobre esse meteoro. Então não é essa letra B mesmo. Pois é, eu acho que essa daqui ia demorar um pouquinho. Acho que ia demorar um minuto mesmo. Porque você tem que ficar voltando e conferindo. E, tipo, mesmo tá aqui, a B tá certa. Só que a gente não vai só marcar a B e passar pra próxima, né? A gente tem que ver se as outras estão erradas mesmo. Então é, um minutinho. Podemos passar pra próxima? Sim. 44. Então vocês vão ter 40 segundos para responder essa. O bando Maia que feia. É a vida. É. Prontinho. Ai, que susto. Do contra, você chegou. Olha só, o aluno atrasado. Tá cedo pra aula da próxima semana. Brincadeira do contra. Oi. Oi, que bom que você veio. Coração. Coração. Deixa eu fazer a penúltima. Ok. Os textos 1 e 2 demonstram na confecção dos bancos uma íntima relação de sacralidade, ou seja, algo que é sagrado, entre o ser humano e a natureza, perceptível por meio da representação realista de animais, mostrando o domínio do homem sobre a natureza, manutenção da herança cultural, atribuindo nova função aos elementos da fauna, anulação dos traços, que permitem reconhecer. Ah, essa daqui eu já sei que não é, porque ele deve estar falando desse bichinho aqui. E eu sei que isso é um tatu. Dá de ver claramente que isso daqui é um tatu. Presença de grafismos na forma animal representada no banco,
ou criação de figuras fantásticas baseadas em animais. Ok, bora lá. Origem, tradição e resistência. Bem aqui, eu já ia vindo pro texto e marcar. Só que, sabe, você meio que tem que continuar lendo. Fui sentada em seu banco de quartzo que a avó do universo, moradora da maloca do céu, criou os homens, os animais, as terras e as águas. O banco foi entregue aos ancestrais dos atuais tucano, que passaram a reproduzi-lo em madeira. O mito tucano do povo noroeste da Amazônia, que ainda hoje fabrica os bancos em seu estilo tradicional, indica indica o lugar dos bancos entre os objetos sagrados, ao mesmo tempo parte do universo primitivo e fonte do poder de criação. A presença nos mitos de origem de alguns povos atesta a antiguidade da arte de talhar bancos. Os primeiros registros do uso desses objetos entre ameríndios das terras baixas da América do Sul, do Caribe e da América Central datam de pelo menos 4.000 anos. Olha só, 4.000 anos e eles continuam a fabricar esses bancos no estilo tradicional. Por quê? Por causa de tradição e por causa da resistência dessa cultura. Então a resposta vai ser alguma coisa que tenha esse vocabulário. Representação realista de animais. A importância desse banco é porque é uma representação realista? Não, e não é necessariamente uma representação realista, né? A gente não pode chamar esse estátua de realista. Só que é bem claro o que ele é. Manutenção da herança cultural, atribuindo nova função aos elementos da fauna. Exatamente, manutenção da herança cultural. Eu só tô. Manutenção da herança cultural. É, como hoje eu tô respondendo tudo na minha cabeça, eu tô muito insegura com tudo, mas é essa daqui mesmo. Manutenção da herança cultural. Como a gente vê aqui, tem vocabulário, e eu falei pra vocês que vocabulário nas questões ele é importante. Herança cultural combina com o quê? Combina com origem, combina com tradição, principalmente, combina com resistência. Presença de grafismo na forma animal representada no banco. Os grafismos na forma animal é esses triângulos bem aqui. Não é a parte importante. O banco como um todo é importante. Criação de figuras fantásticas baseadas em formas animais. Tipo assim, poderia ser considerando que é um mito, né? Só que para eles, isso é parte da cultura deles, é parte da origem, parte da tradição. Então não vai ser a criação de figuras fantásticas baseadas em formas animais, porque ele está representando uma forma animal. Presença de grafismo da forma animal é porque os grafismos que ele está falando é esse bem daqui, ó. Tipo, esses desenhos. E o que é importante bem aqui é o tatu como um todo, porque tudo vai ser representado. Peraí. O banco foi entregue aos ancestrais dos atuais tucano que passaram a reproduzi-lo em madeira. O tatu todo é mas os grafismos são uma representação sagrada. E a pergunta é sobre a relação sagrada. Tipo, sim, mas por que os grafismos são importantes? Eles não são importantes por si próprios, sabe? Tipo, é literalmente isso. O banco todo de madeira, esse banco todo feito é uma representação sagrada. É a relação deles com o passado. A forma que eles criam esse banco. Não só os grafismos, que são esses desenhos aqui. Tipo, o fato que bem aqui tem um olho. O fato que é o desenho de um tatu, que é uma imagem que um animalzinho que foi lá desde o começo até agora é esse tatu bem aqui. Não é os desenhos. Tipo, os grafismos, esses desenhos bem aqui. Não é só isso. Ele tá puxando muito, tá deixando muito específico. É tudo. É o elemento todo. Entendeu? Deu de entender? Ok. Entendeu mesmo? Tá tudo certo? Sim, tá tranquilo. Então vamos para a última de hoje. Essa daqui nós temos 40 segundos para responder. E 40 segundos é um tempo bom para essa. Não, não é não. Não gostei de 40 segundos, mas eu vou dar 1 minuto. Mais o tempo que eu demorar para descobrir como é que mexe no meu próprio tablet.
Foi. Música de pirata, tipo de pirata ou tipo do álbum pirata? Tipo, ai, ô, vamos tomar rum. Ah, legal. Acabou o tempo. Alguém gostaria de 10 segundos a mais para terminar de responder? 5 respostas, tá tranquilo, então. Vamos lá. Última questão. Nesse texto, contribui para a construção da ironia, a tradução das passagens. Deixa eu ver se vocês acertaram. Sim, todo mundo acertou. Das passagens escritas em juridiquês para uma variedade. Traduzindo juridiquês. Denego a liminar pleiteada na exodial e... Nossa, eu já sou ruim de dicção. Ele ainda quer que eu leia esse texto. Eu não vou ler. Vocês entenderam? Tem tudo isso daqui. Tradução. Não atendo por hora a liminar requerida na petição inicial, ainda que possa chegar a uma outra conclusão após ouvir a outra parte e avaliar as provas produzidas. Aí tem esse texto bem aqui, tradução. Torna-se proibido pagar benefícios e tarifas para ex-prefeitos e ex-governadores. Nesse texto, contribui para a construção da ironia a tradução das passagens escritas em juridiquês para uma variedade. Padrão que alcança o público em geral, justamente porque ele está traduzindo, está pegando uma linguagem difícil e está traduzindo para a gente. Não é uma linguagem histórica que registra a evolução das leis, não é isso que ela está fazendo, é justamente porque é uma ironia, não é um texto informativo. Coloquial, que não é coloquial, tipo, não tem nenhuma gíria aqui, não tem nenhuma marca de informalidade, ele só tá falando normal. Erudita é algo que é muito formal, e não é isso que ele tá fazendo, ele tá justamente tirando do formal e colocando no normal. Técnica, não é uma linguagem técnica, uma linguagem técnica é justamente... A linguagem do juridiquês, ela é técnica, porque ela é, tipo, específica, porque você precisa de conhecimento prévio para entender ela, porque ela tá puxando para uma área específica do conhecimento, e a linguagem técnica não facilitaria a circulação de informação. Ah, não, mas se fosse no sistema judiciário, sim, só que o que ele tá fazendo é traduzindo pra gente, pessoas normais. E acabamos. A gente não vai para humanas, Maia. Só com professor. Vamos pedir para o Pedro fazer isso. Mas nós acabamos por hoje, gente. E nós acabamos o ano em 2025. Aê, finalmente. Estamos nisso desde o começo. Amassamos. O do conta chegou a 2 minutos. Nós estamos desde o começo de fevereiro, querendo terminar. Pode vir 2026, exatamente. Eu agradeço muito pela presença de todos vocês. Estejam aqui para a próxima aula, porque a gente vai começar a trabalhar competências e habilidades. E eu vou estudar agora. Tchauzinho, gente. Beijinhos. Tchau, tchau.